Padroeira de nossa cidade. 200 anos de paróquia, mas a história começa um pouco antes da fundação da paróquia, porque a história religiosa de Maceió, né, desse sítio histórico daqui, começa no século XVIII, por volta de 1720, 1730, quando se funda o Engenho Maceió. O engenho estava situado aqui, nesse sítio histórico, onde hoje está a catedral. E é esta capital que venera Nossa Senhora dos Prazeres como padroeira, uma devoção que já atravessa 2 séculos. A devoção a Nossa Senhora dos Prazeres, que foi ganhando corpo, que foi se tornando muito forte a partir da segunda metade do século XVIII, que é uma devoção trazida dos Montes Guararapes, lá em Jaboatão, dos Guararapes, Pernambuco, para cá, né, por causa da vitória dos portugueses e brasileiros sobre os holandeses, nas famosas batalhas dos Montes Guararapes. E os católicos, portugueses e brasileiros, atribuíram a vitória na guerra a Nossa Senhora dos Prazeres. E lá, no alto do Monte dos Guararapes, existe uma igreja dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres. Então essa devoção vem de lá, desce do norte de Pernambuco para o sul, para a região de Alagoas, que pertencia ainda à capitania de Pernambuco na metade do século XVIII. Mas nem sempre foi esse tempo. Quando a paróquia foi fundada, ainda era aquela capelinha pequena e acanhada, tá certo? Tanto que a população começou a sentir isso, porque Maceió cresceu muito. A vila se tornou cidade e capital da província de Alagoas. Representantes da nossa população estiveram no Rio, conversaram com Dom João em audiência e fizeram a petição. Dom João, sensível aos apelos dos moradores de Maceió, foram lá umas 2 ou 3 vezes até conseguir, né? Então Dom João encaminhou o pedido. Até que finalmente, no dia 5 de julho de 1819, por decreto de Dom João VI, foi criada a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres de Maceió. De 1819 a 2019 são 200 anos, o bicentenário de fundação da paróquia. O desenvolvimento da vila, que se tornou a capital Maceió, motivou a fundação da paróquia e esta igreja matriz foi construída. Mas nem sempre foi esse tempo. Quando a paróquia foi fundada, ainda era aquela capelinha pequena e acanhada, tá certo? Tanto que a população começou a sentir isso, porque Maceió cresceu muito. A vila se tornou cidade e capital da província de Alagoas. Nós temos uma caminhada grande, 200 anos de história. A história da catedral, a história da paróquia, a própria história da cidade que se confunde com tudo isso. A cidade de Maceió é exatamente aquela cidade que nasce aos pés desta devoção. É verdade que ultimamente tem-se tido um rejuvenescimento, uma participação maior de todas as paróquias e o que existe é realmente uma espalhada devoção a Nossa Senhora dos Prazeres como padroeira da Arquidiocese e, portanto, padroeira de Maceió. Isto é o que a gente tem constatado. Depois, durante esses anos, esses 12 anos, tenho constatado também que a igreja tem procurado dar respostas bem concretas a toda a realidade da nossa cidade, incluindo aí os pobres, incluindo aí os trabalhadores e trabalhadoras, a educação. Então, tem procurado ser uma presença exatamente neste meio, com este trabalho de caridade, com este trabalho que a gente vai procurando desenvolver. São 200 anos de história e por aqui muita gente passou. De imperador a políticos, de sacerdotes e arcebispos a leigos que frequentam diariamente as missas celebradas aqui na catedral. E neste templo suntuoso também se abrigam restos mortais de famílias e sacerdotes
que dedicaram suas vidas a Cristo. Além de ser um templo religioso, esta suntuosa catedral é também um ponto turístico do nosso estado, visitado por muita gente diariamente. A história da catedral é enriquecida por aqueles que já foram sacerdotes da paróquia. Então, aqui se viveu, na catedral, a época do Concílio Vaticano II, né? Onde houve realmente uma liturgia adaptada ao povo, né? A liturgia na língua vernácula, no português, e também uma adaptação ao povo. A liturgia teve modificações, não na sua essência, mas na sua adaptação ao povo, né? O leigo tomou consciência de que ele faz parte do apostolado da Igreja, não é? A participação, de primeiro, se definiu a ação católica como a participação do laicato no apostolado hierárquico da Igreja, quer dizer, apenas uma participação no apostolado da Igreja. Mas a ação católica não diz mais isso, nem o Concílio do Vaticano não diz que é uma participação, né? Diz que é a vivência do leigo no apostolado da Igreja, né? É uma vivência do leigo. O leigo vive o seu papel na Igreja. Ele dialoga, faz o diálogo da Igreja com a modernidade, com os assuntos, as tribulações e as alegrias do seu ambiente. Dom Adelmo foi ao Concílio do Vaticano II, não é? E os bispos foram e então trouxeram aos poucos a mudança, não é? Sobretudo a liturgia, ela se tornou mais viva e mais adaptada ao povo, mais participativa do povo. Porque também não foi só uma mudança de língua, foi um estudo da liturgia pelo povo. O povo conheceu mais os tempos litúrgicos, né? Advento, Páscoa, Natal, Quaresma. O povo penetrou mais nos estudos da liturgia, vivendo os tempos litúrgicos, não é? Então, não somente as devoções como eram antigas, mas também, que não deixaram de existir, mas também uma liturgia participada pelo povo. Aquilo que o padre dizia no altar tinha repercussão no povo, na Assembleia, né? E não somente na liturgia, mas no apostolado mesmo, né? Daí surgiu aqui vizinho, nesse Instituto da Família, era um prédio que Dom Ranulfo construiu, mandou construir, onde havia os departamentos da Ação Católica, né? Da Ação Católica, Juventude Estudantil Católica, JEC, Juventude Universitária Católica, JUC, Juventude Operária Católica, JOC. Então havia tudo aí, salas especiais para os movimentos, né? Então os membros dos movimentos vinham para aqui, né, estudar como fazer as reuniões, como sairia para se encontrar com o povo. Houve 2 semanas de ação católica aqui em Maceió, e as semanas de ação católica foram realmente realizadas aqui na catedral. A catedral ficou como centro de tudo isso, porque não havia paróquias nos bairros, né? Não havia paróquias nos bairros. Então, o povo vinha para a catedral, né? Era o centro das devoções e da festa da padroeira, né? Para mim, foi um dom de Deus escutar pela voz de nosso arcebispo, nosso pastor, esse convite. A gente sempre se questiona sobre as capacidades, sobre as possibilidades, mas eu sempre tenho no coração de dizer sim, né? E eu vi, né, assim, algo como providência divina que nos assiste, como resultado justamente disso, de uma intercessão, de uma presença doce e materna, né, que Deus escolheu para que fosse sinal do seu amor, Maria, Senhora dos Prazeres.
Então eu fiquei tocado por isso, de estar na Catedral Metropolitana de Maceió, inclusive onde meus pais se casaram, né, no altar da Sagrada Família, que é a entrada da igreja, e vi, né, a possibilidade de poder retribuir, digamos assim, né, com minha vida, com meus trabalhos, um dom tão precioso. Então, Nossa Senhora dos Prazeres, ela tem uma presença na vida deste povo da Arquidiocese de Maceió em si, muito intensa. Para um sacerdote, a experiência de estar na catedral não é nem contada, porque ninguém sonha estar na catedral, pelo menos a gente não cogita estar na Catedral Metropolitana. Então é um momento de muita bênção. E eu costumo dizer que a bênção de Deus, ela é rica em experiência, em vida. Acredito que a experiência com os irmãos sacerdotais, com os irmãos sacerdotes que eu tive, foi muito especial para a minha vida toda. O desejo de servi-los, o desejo de poder fazer algo melhor, para interpretar inclusive o coração do nosso arcebispo, porque a gente tem esse papel, né? Nós estamos na igreja que é do bispo, que é representante da Arquidiocese de Maceió, a igreja mãe, né? Então, tudo isso, toda essa reflexão faz com que a gente possa encontrar, né, um caminho que nos chama para a santidade, nos chama para sermos melhores, né? E o ser melhor não é nem num sentido que a gente possa dizer como quem recebe um prêmio de arquitetura. Não, não é isso não. O ser melhor é como Maria. É algo que a gente recebe, que é um dom e que não tem preço. E o significado disto, o tesouro disto, é justamente recebê-lo e ser. Então eu agradeço muito a Deus, né, poder ter convivido aqui com meus irmãos sacerdotes da Arquidiocese, com o povo que estava vindo para as missas, com as diversas pastorais. Eu agradeço muito ao nosso arcebispo, que tem um coração impressionante, e eu tenho certeza do zelo dele por tudo, né, por tudo. E como um ser humano é um desafio corresponder com tudo, mas tenho certeza do exemplo que ele transborda, que tudo concorre para aqueles que amam a Deus, né? Então eu tenho certeza que tudo que eu passei aqui foi só um tempo de graça, né, e de salvação. Atual administrador da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Cônego Severino, bem-humorado, lembra sua posse e fala sobre os desafios de estar à frente das ações da catedral. Foi assim, marcou, e isso para mim também tem um certo peso emocional. Porque dia 27 de novembro de 2014 foi a apresentação, marcada essa apresentação. E aqui estava o padre, meu antecessor, o padre Lídio, que fez uma apresentação para 3 fiéis. E eu brinco porque são três fiéis moradores de rua e um cachorro que estava acompanhando esses fiéis. Então, para mim, é uma parte assim cômica, eu posso rir, mas também tem esse sentido assim emocional, porque você teve toda uma vida diferente. Uma apresentação, uma posse na paróquia, como a gente chama, o movimento era bem diferente. E aqui a gente vai encontrar. Então, para este momento, eu já fiquei, né, impactado e senti o peso do desafio da pastoral. As
animação, como a gente pode dizer, na catedral, porque ela já vinha tendo uma situação de esfriamento devido à própria circunstância da realidade urbana, né, que aqui é o centro urbano verdadeiro da nossa grande cidade. E como os fiéis já estavam indo para outros lugares, o comércio tomando conta, e assim foi esfriando um pouco a participação do povo, dos fiéis aqui na igreja. E ele chega e ele faz uma alteração a começar da festa da padroeira, que é a animação que ele promoveu, trazendo todas as áreas e os setores da nossa arquidiocese para animarem as tardes e noites da novena da padroeira. A gente vem se preocupando como pastoral aqui na catedral. Começamos a fazer uma visita a todo o território para sentir um pouco a realidade da vida paroquial. E nessas visitas nós fomos constatando que ainda existem alguns blocos onde residem fiéis, né, tem casas, apartamentos. Estamos vivenciando e reorganizando, como disse, comunidades. Aí a gente está criando uma rede de comunidades. Esta rede de comunidades, nós já estamos com 3, já não é num processo mais elevado de visita, de celebrações, celebrando nas ruas, celebrando nas residências, criando pequenas comunidades para dar esse sentido de pastoral, porque essa pastoral é que vai fazendo a sustentação da vida da igreja paroquial. Porque senão fica somente aqui o espaço vazio, tendo também uma programação para atendimento, faz bem. Mas a gente tem consciência que não é o fiel que permanece conosco. Então estamos buscando estes fiéis. A catedral tem profundo significado para cada pessoa que nela entrou. As histórias de vida se entrelaçam com esta matriz. A catedral tem muito a ver com a minha vida religiosa, com a minha vida pessoal. Porque eu sou pernambucano, vim de Recife, cheguei aqui com 5 a 6 anos de idade. Fui na catedral onde eu fiz a minha primeira comunhão, que eu estudei ali no grupo Dom Pedro II. Quem fez a minha primeira comunhão foi Dom Adelmo Machado. E lá foi que eu tive primeiros passos, podemos assim dizer, ao conhecimento do que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Um dos momentos mais marcantes na minha história de vida e no meu relacionamento com essa igreja mãe, que é a Igreja Catedral, eu destacaria 2 momentos. Um que é uma marca na minha vida pessoal, que foi a minha primeira Eucaristia, né? A minha primeira comunhão, a primeira Eucaristia, pelas mãos de Padre Celso. Então essa Maria é tudo na nossa vida, Nossa Senhora não tem explicação. Agora, Nossa Senhora, como a Valéria fala, esse tudo, o que é esse tudo? Esse tudo é o sentido da vida, esse tudo é o sentido da existência, esse tudo é a alegria, a felicidade da família. É o que representa o tudo, que a gente não precisa mais de nada. Como temos ela como modelo, não precisa mais de nada, porque ela nos contempla com tudo dela. E para condecorar toda a história de fé e devoção à Senhora das Alegrias, deu-se início ao processo de restauro da catedral, que já registra grande avanço com a iniciativa e total apoio de Dom Antônio. Nós já temos aí uma história de quase 3 anos de trabalho contínuo na perspectiva do restauro. O primeiro momento do restauro foi um momento que exigiu a presença e a participação de muitas pessoas, muitos técnicos. O próprio IFAM esteve presente no sentido de nos ajudar nas prospecções. Neste íntere também aconteceu a presença do Padre Lídio, que, sensível como ele é,
a partir de sua habilitação em arquitetura, ele também foi vendo toda essa necessidade e todos esses olhos colocando em foco a catedral como estava, percebia que alguma coisa, e também por conta das prospecções que foram feitas, se chegou à conclusão de que na realidade havia uma ruptura, camadas muito fortes, e assim a catedral tinha saído daquilo que era a sua originalidade. Aí coube a intervenção. A primeira intervenção que foi feita foi um pequeno restauro na própria imagem. Aí já foi Padre Lídio, com 2 pessoas do Rio de Janeiro, que aqui vieram e que iniciaram um processo de restauro na imagem original, naquela que está no altar. Aí depois é que desencadeia-se este processo. A partir do trabalho da igreja de Ipioca, onde se fez um restauro, foi que eu requisitei, pedi a ajuda de um restaurador, Gregório, que chegou, e também Simone, que trabalhou em Ipioca, e que está juntamente com o Braz, que veio do Juvenópolis. Esses 3, eles continuam no trabalho de decapagem, que seria a retirada de tudo aquilo que foi posto durante todos esses anos, e a tentativa de cada vez mais aproximar-se da originalidade de todas aquelas partes que foram algumas danificadas, outras foram cobertas, e agora todas estão a lume, todas estão devidamente restauradas. É este o processo que fizemos no retábulo, nos 2 retábulos centrais, que todos podem ver, e agora estamos nas parietais, que são as 2 da Capela Mor. Estamos terminando, já estamos tirando os andaimes da primeira parte, para que ali seja proporcionada também a própria reintegração, que se chama de reintegração, e cada vez mais chegando à originalidade das figuras, das linhas geométricas, dos ornamentos que compõem a Capela Mor da nossa catedral. O trabalho é um trabalho lento, é um trabalho que vai cada vez mais envolvendo pessoas, principalmente na área da arquitetura, e pessoas que vão aperfeiçoando o seu desejo de também tornar-se restaurador e restauradoras. Agora vamos partir para a segunda parte das paredes, e ali, com isto, vamos concluir. Depois do arco cruzeiro, que era aquele grande arco, a gente termina a parte da Catedral Capela Mor. E a partir daí também tivemos o próprio piso, que foi não restaurado, mas foi colocado em evidência, retirados os tapumes que cobriam, e ali a gente tem, inclusive, os túmulos no mármore do primeiro piso da catedral. Primeiro piso, primeiro piso ornamental, porque o segundo e o primeiro estão naquelas janelas que foram abertas para que a gente pudesse ter uma ideia de como seriam os ladrilhos originais da própria catedral. E aí temos mais tempo, vamos ter que gastar muitos anos para poder fazer todo o monumento, para poder fazer o restauro de toda a catedral. Padroeira de nossa cidade, Santa Mãe dos Prazeres, Maria. A história de 200 anos da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres traduz a fé de um povo que vê nessa grande e incomparável mãe um refúgio para as dores e o alento para as alegrias. E que venham mais anos, conduzidos pela fé em Deus e pelo amor de Maria.